Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para a nossa quinta videoaula para os cursos de auxiliar em farmácia e também de cuidador de idosos. Hoje abordaremos um tema bastante interessante que é sobre dispensação de medicamentos. Então, vamos à aula. Bom, iremos abordar os principais temas, os conceitos básicos de uma dispensação, objetivos, elementos para a realização de dispensação, que é a orientação, os aspectos de uma boa dispensação e a avaliação de prescrições médicas. O que é a dispensação? O que é dispensação de medicamentos? Está aí escrito, tá? A definição. Objetivo geral: garantir o cumprimento da prescrição por meio do fornecimento do medicamento correto e em quantidade adequada, contribuir para a adesão do tratamento, minimizar erros de prescrição, proporcionar atenção farmacêutica de qualidade e informar sobre o uso correto do medicamento, tá? Então, essa assistência farmacêutica de atenção, tá? E também são os principais objetivos da dispensação. Orientação, tá? É muito importante que se faça as orientações não só sobre a dispensação, mas também do medicamento que será dispensado ao cliente. A indicação, que é de extrema importância, tá? Para que este medicamento é indicado, tá? Geralmente a gente também consegue essa orientação, ou melhor, essa informação na bula do próprio medicamento, tá? A indicação, a contraindicação, tá? Na contraindicação está ali relacionado aos efeitos também colaterais que ele pode ter, tá? As reações adversas desse medicamento, os males que ele pode causar. Via de administração, ou seja, esse medicamento ele vai ser administrado como? Por via oral, via inalatória, via injetável, tá? Então tem aí várias vias de administração. Duração do tratamento, ou seja, por quanto tempo que esse medicamento será administrado ao paciente, tá? Dosagem, que é muito importante, tá? Então os medicamentos eles têm a sua dosagem, tem medicamentos de 700 miligramas, tem medicamentos de 500, 150, tá? Tudo isso são orientações. E a posologia. A posologia ela tem relação basicamente com o que eu já falei, tá? Que é a dosagem do medicamento, o tempo de quantas em quantas horas que o paciente irá tomar e por quantos dias, tá? Então isso é posologia. Então tenho o medicamento, a sua miligramagem, né, que é a dosagem, de quanto em quantas horas e por quanto tempo. Um exemplo, vamos supor que o paciente vai tomar amoxicilina, que é um antibiótico. A amoxicilina tem 500 miligramas. O paciente irá tomar uma amoxicilina, irá tomar esse medicamento de 12 em 12 horas por 10 dias. Ou seja, isso é uma posologia. Cumprimento de horários, tá? É algo que deve ser respeitado à risca. Interação com outros medicamentos. Tá? O que é interação? Nós chamamos de interação medicamentosa. Certos medicamentos não podem ser ingeridos, não podem ser administrados junto com outros medicamentos. Tá? Então todo medicamento tem, tá, a sua interação, que às vezes é uma interação que pode ser feita e uma interação que não pode ser feita. Um exemplo é o mesmo paciente não pode tomar mais de 3 tipos de antibióticos juntos. Reações adversas, tá? Existe o efeito colateral, que é aquele efeito esperado, aquilo que pode acontecer depois que o paciente toma a medicação, e as reações adversas, ou seja, aquilo que não se espera que aconteça e às vezes acontece. Riscos e precauções quanto ao uso indevido do medicamento, né? Superdosagem, administração errada, tá? Todo medicamento é uma droga, causa uma dependência e grande risco também caso ele seja administrado de forma incorreta.
e as condições de conservação e guarda dos medicamentos, tá? O ambiente úmido, o ambiente quente, os medicamentos também devem ser mantidos, devem ser conservados de uma maneira correta. Os aspectos básicos, tá? Para uma boa dispensação. O dispensador ele deve ser seguro, ter conhecimento, cordialidade, habilidade naquilo que está fazendo, ser paciente e também incentivar o paciente. Estar atento a técnicas de comunicação, saiba ouvir, é muito importante. E observar sempre a linguagem verbal. Uma boa comunicação, você entende e você também é entendido. A definição básica do que é uma prescrição, tá? Lembrando que a prescrição é um documento legal, ou seja, um documento de lei, tá? Pelo qual se responsabilizam aqueles que prescrevem, dispensam e administram os medicamentos. Então, as prescrições médicas, elas não são só médicas, nós temos o hábito de falar sempre prescrição médica, tá? Mas existe também a prescrição do nutricionista, a prescrição do farmacêutico e até a prescrição de enfermagem. A receita deve cumprir esses requisitos, tá? Estiver escrita a tinta em vernáculo, por extenso e de modo legível, observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais. Contiver o nome e o endereço residencial do paciente e expressamente o modo de usar a medicação. Contiver a data e assinatura do profissional, endereço do consultório ou de residência e o número de inscrição no respectivo conselho profissional, tá? Então, esses requisitos são obrigatórios em uma prescrição médica, tá? Ali, no comecinho, está dizendo sobre por extenso e de modo legível, o que é difícil, né? Todo mundo conhece as prescrições médicas, a letra médica, tá? Mas por lei, deve ser de modo legível, ou seja, você pode recorrer caso a prescrição esteja de forma ilegível. Alguns exemplos de prescrições ilegíveis. Hoje em dia, a maioria das prescrições elas já são por carimbos ou já estão digitadas, mas há quem encontra ainda, tá? Algum médico que tem ainda a sua letra de forma ilegível. Bom, essa foi a nossa quinta videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Estamos em reta final, logo retornaremos às nossas aulas presenciais, ok? E a avaliação será colocada no grupo igual todas as semanas. Uma ótima semana a todos e até semana que vem.